Olá para você, aqui é a Jaque. Espero que esteja tudo bem. Como é que vocês estão? Você ou vocês, né? Não sei quem está me assistindo. E hoje eu pensei em fazer um vídeo sobre a minha conversão. Quando a gente pensa em voltar à essência, né? Voltar, né, aos valores, aquilo que nos movia no princípio, ao primeiro amor, né? Hoje, depois de tantos anos na caminhada cristã, né, às vezes a gente entra no modo automático e vamos vivendo a vida assim, sem refletir muito, né? E às vezes a gente continua errando, pecando, a gente continua falhando com as pessoas, a gente continua falhando em muitas áreas, né? E mesmo assim, buscando a Deus ali, né, buscando sempre, às vezes a gente começa assim a entrar num modo tão automático que a gente esquece do que nos levou a esse caminho, né? E eu pensando aqui esses dias, né? Hoje, inclusive, eu tava lembrando da minha conversão, né? E às vezes conversando com algumas pessoas, assim, alguns amigos, né? Até aqui em casa mesmo com meu marido, assim, a gente conversa bastante e a gente pensa assim, como que, sei lá, as coisas hoje são diferentes, né? Da nossa época, né? Eu percebo, eu não sei vocês, até escrevam aqui nos comentários, né, se você é cristão, como foi sua conversão, se você tem essa percepção que eu tenho também. Parece que assim, a galera hoje não é muito resistente a provações, a dificuldades, né? Eu percebo que o pessoal, assim, hoje em dia desvia muito fácil, não tem paciência com nada, não quer estar servindo ao Senhor com alegria, sabe? É tudo em prol de um interesse, é um sistema que move a igreja de uma forma geral, né? E aí, tipo, a igreja parece que deixa de pregar a palavra de Deus como deveria, né? E acaba servindo aos interesses das pessoas, né? E aí, assim, eu fico pensando assim, meu, tipo, o que fez a gente se perder no meio do caminho, né? E o que nos levou a esse caminho para começo de conversa, onde a gente era tão feliz e tudo era tão mais simples, né? E aí eu pensando assim, né, em relação a mim, né, a minha própria pessoa. Gente, vocês não vão acreditar, eu tava até olhando aqui em casa, eu achei a minha primeira Bíblia, essa Bíblia aqui, ó, minha primeira Bíblia. E que estava no nome do meu pai é falecido, né? Meu pai não... Quando eu me converti, assim, ele não era cristão, mas ele tinha uma Bíblia no nome dele, e essa Bíblia veio pra mim. Eu acabei pegando, porque eu não tinha outra na época, né? E ela tá com uma data, 25 de junho de 1995, ó. Não sei se nem dá pra ver. Acho que dá pra ver não, né? Aqui, ó. 25 de junho de 1995. Eu tinha 14 anos aqui. E, assim, é muito emocionante falar sobre isso. Eu tenho essa Bíblia aqui até hoje. É uma Bíblia naquelas versões mais antigas. Hoje tem tantas versões assim atualizadas, né? Essa aqui é uma daquelas versões bem mais antigas mesmo. Eu acho que é João Ferreira de Almeida, eu acho. Depois eu vou até ver aqui. Mas o que eu quero dizer assim para vocês é, quem me levou para a igreja foi a minha avó. Assim, meus pais não eram evangélicos, não eram cristãos, né? Naquela época, minha avó era a única cristã ali na família. E ela levava os netinhos, né? Eu tenho muitas memórias, assim, de pequenininha, minha avó me levando na igreja. Ela era dirigente, líder do Círculo de Oração da Assembleia de Deus, em Perus. E, assim, eu lembro que quando eu tava, assim, pré-adolescente, adolescente, a minha avó me catava, assim, eu morava no fundo da casa dela, né, e ela falava assim, não, você vai pra igreja. E eu ia, né, e assim, eu tinha um coração de estar na igreja, né, eu tinha vontade, assim, eu achava assim, eu ficava curiosa, por que a minha avó ia pra igreja, né, e gente, era tão engraçado, naquela época, olha só, meu Deus, 14 anos, eu tinha um namoradinho na escola, e quando eu comecei a ir pra igreja,
eu estava quase que namorando sério, né? Com 14 anos, meu Deus, hoje eu olho e falo, meu Deus, nem acredito nisso, né? Graças a Deus esse namoro não prosperou, né? Porque nem era idade pra namorar, era idade pra viver, né? Viver outras coisas. Mas enfim, eu ia a alguns cultos com a minha avó, eu e a minha prima, e na Assembleia de Deus, eu não sei se ainda tem, mas naquela época tinha bastante. De terça-feira tinham os cultos de doutrina, né? Que era cultos de ensino. E eu lembro que num desses cultos assim, veio uma amiga da minha avó, uma outra senhorinha de coque. Ai, gente, eu tenho muita saudade dessa época. E assim, ela acabou a reunião, o culto, né? Quem nunca foi na igreja, tá, gente? Assim, quando nós falamos culto, é uma reunião de pessoas. Eu vou explicar pra, né, a pessoa achar que é um ritual, não. É uma reunião de pessoas que nós chamamos de culto. Acabou o culto, ela veio pra mim e falou assim, Jaque, você não quer entregar a sua vida pra Jesus? Eu falei assim, eu acho que hoje não, né? E, gente, no culto de doutrina só tinha senhorzinhos. Eu acho que eu era a única jovem, eu mais alguém, né, na minha memória aqui. E aí ela falou bem assim, ela falou assim, olha, pensa bem, porque se você não entregar para Jesus hoje, sua vida para Jesus hoje, e ele vier hoje, você não vai para o céu. E aquilo, gente, eu fui embora para casa assim, perturbada. Eu falei, como assim? Eu não vou pro céu? Né? E ela falava, não, você não vai pro céu, você vai para outro lugar, mas você não vai pro céu. Né? Aí, voltei para minha casa com aquele temor, porque aquilo me trouxe muito temor, né? E aí eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, compra uma saia pra mim, eu quero uma saia jeans longa. Minha mãe, que isso, menina? De onde você tá tirando essa ideia? Eu falei, mãe, eu quero aceitar Jesus, mas eu quero aceitar Jesus de saia, né? Gente, assim, o coração era muito ingênuo, muito puro, e eu tinha, assim, muito respeito ali pela igreja da minha avó, né? E aí minha mãe ficou meio assim, né? Mas ela comprou a saia pra mim. E eu orando, né? Falando assim, Senhor Jesus, não vem até quinta-feira. O culto que eu tinha ido era na terça e o próximo seria na quinta, né? Não vem até quinta-feira, porque eu quero te aceitar lá na igreja e eu quero ir de saia, né? Ai, gente, foi assim incrível, porque ó, minha mãe comprou a saia, deu pra mim, chegou a quinta-feira, eu não vi a hora daquele culto de chegar da quinta-feira. E quando chegou a quinta-feira, o pastor Joel, gente, pastor Joel Barbosa, um querido, assim, eu tenho super respeito por ele. Quando ele fez o apelo no final do culto, eu levantei as minhas mãos e eu falei, eu quero Jesus, né? E assim, quando eu lembro desse dia, assim, eu realmente me emociono, porque eu nem tinha ideia do que isso significava, mas eu sabia que eu queria, né? Então, depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma, né? E assim, o namoradinho que eu tinha, eu cheguei nele e falei assim, olha, eu não quero mais saber de você, tô indo pra igreja, aceitei Jesus, eu quero só saber de Jesus. E aí ele falava assim pra mim, mas deixa eu ir pra igreja com você. Eu falei, não, só vai na igreja se você quiser, porque você quer, não por minha causa, né? Se não for assim, eu não quero que você vá comigo não, né? E aí a gente meio que terminou, né? A gente não teve mais contato. Depois eu fiquei pensando, falei, puxa vida, né? Se eu tivesse um pouco mais de maturidade, podia ter levado ele pra igreja e quem sabe Deus ter feito uma obra na vida dele, né? Mas eu tô falando isso pra vocês, gente, porque assim, a palavra do evangelho, quando ela chegou a mim, ela não chegou uma palavra assim suave, do tipo, olha, Deus tem coisas lindas, Deus, sei lá, Deus tem, sei lá, futuro incrível, uma casa, carro, essas coisas, né? Mas não, foi um evangelho assim, olha, se você não entregar a vida para Jesus e ele chegar, você não vai para o céu, você vai perder a salvação. Então, aquilo naquela época para mim foi muito chocante, porque nunca ninguém tinha falado daquele jeito comigo, né? Mas eu fui muito grata a Deus, né? Porque depois assim eu fui, entreguei minha vida para Jesus, servi naquela igreja, né? E engraçado que assim, eu ia para a escola dominical e acho que o meu primeiro cargo, assim, para ajudar na igreja foi na secretaria da escola dominical, né? Eu nem batizada era, gente. Mas eu queria tanto Cristo, eu queria tanto estar lá, que eu lembro que na época os irmãos ali da igreja deixaram eu trabalhar, né? E quando foi no outro ano, em que inclusive, gente, vocês nem vão acreditar,
dia 17 de março de 1996. Passou um tempo, e 17 de março de 1996, né? Eu tava já com 15 anos. Aqui foi quando eu me batizei. Tinha até carteirinha na época, né? Quem se batizava, muito bonitinho. Então, assim, a gente precisa, assim, se lembrar do que nos levou a esse caminho, né? E eu falo para vocês, tantos anos, assim, na caminhada cristã, eu tive milhares de motivos para desviar, desistir. E até quando eu achei que eu ia desviar, assim, eu não conseguia, porque eu lembrava da palavra de Jesus que dizia assim, né? Pedro falando, né? Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna, né? E eu lembro que toda vez que eu queria, assim, parar, Deus encontrava um jeito de me resgatar e me trazer de volta, tipo, não, você é minha, né? Então eu convido você, nesse momento, você que vai na igreja, assim, se lembrar do que te levou a esse caminho, como foi a sua jornada, né? Como Jesus te alcançou. E não deixar isso morrer dentro da gente, porque essa é a nossa essência. Foi ali que nós conhecemos Jesus. E para mim, gente, foi a coisa mais incrível, mais maravilhosa. E eu jamais, jamais deixaria esse caminho. Jamais, porque foi uma coisa assim que eu conheci assim um amor de Deus tão grande que assim não dá para nem para explicar em palavras. A gente precisa viver para saber, né? E eu era tão novinha, tão menina, a vida toda pela frente, né? E eu pensando assim, meu Deus, o que vai acontecer, né? Mas foi dessa forma que o Senhor me encontrou e eu agradeço muito a Deus por ter usado a minha avó. A minha avó foi quem me ganhou para Jesus, né? A minha referência de fé foi na minha avó. Ela já partiu para Jesus já tem uns anos, né? E eu tenho muita saudade da minha avó porque assim, ela deixou um legado. Às vezes a gente fala legado de coisas assim tão grandes, né? Ai, sei lá, milhares de pessoas, igrejas grandes, aquela coisa assim, tudo muito grande. Mas um legado, gente, é uma semente que não morre, né? E eu vi a minha avó depositar muitas dessas sementes na minha vida, na vida da minha prima, de vários primos meus, assim, dos filhos, né? E pessoas que permaneceram na presença e permanecem até hoje. Então eu sou muito grata à vida da minha avó. Então, assim, se lembre você de como Deus te resgatou, quem Ele usou para chegar até você. E se você hoje está num momento assim, tipo, meio para desistir de Jesus, assim, não desiste não, sabe? Volta ao começo, volta ao princípio, volta ao primeiro amor, porque Ele tem muito mais para fazer na vida da gente. A gente ainda está só no começo, gente. A gente ainda só está começando a fazer o que Deus quer que nós façamos, né? A Bíblia fala, né, que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Então, enquanto a gente viver nessa terra, a gente vai estar sujeito a dores, a angústias, a sofrimentos, a tristezas, a decepções, mas vai chegar um dia que isso não vai mais existir, porque é o dia do novo céus e nova terra que nós vemos ali no livro de Apocalipse. Esse dia é o dia que Deus reservou para os seus. Então não desiste não. Resgata ali a sua essência ali em Jesus, se volte para Ele, que Ele vai se revelar muito mais para você, tá bom? Queria só deixar isso compartilhar, espero que tenha abençoado você de algum jeito. Se você se identificou com alguma coisa, escreve aqui para mim, quero ler e quero ser abençoada por você também, tá bom? Deus abençoe.